Programa de hoje, o maior psiquiatra forense do Brasil. É loucura moral, é a psicopatia, a sociopatia, a condutopatia. Aí tá querendo me tirar como maluco? Cadê seus estudos? O cara que manja muito da história da medicina nacional. Autor de vários livros que guiam a psiquiatria até hoje. Você tem a loucura de um lado, a normalidade do outro, e entre a loucura e a normalidade, você tem a zona fronteiriça. O grande doutor Guido Palomba. E com ele, o procurador de justiça e comentarista Fernando Capês. Olha o Capês aí, fala Capês. Tudo bem? Capês e seus convidados. Sim, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Capês convida. Capês convida. Professor aí não é fraco não, hein? Doutor Guido sempre... E ele vai tratar de um tema que é o tema? Urgente. Qual é o tema? Isso, muito importante. Todos os loucos perigosos internados no manicômio judiciário vão pra rua. Eita! Num breve espaço de tempo. Nós vamos comentar, inclusive, alguns. Chico Picadinho, Bandido da Luz Vermelha, Pedrinho Matador e outros. A primeira pergunta que eu queria endereçar para ele explicar para o seu público aqui. O CNJ... Conselho Nacional de Justiça assinou uma resolução acabando com todas as medidas de segurança de internação. Com isso, quem está internado praticou um homicídio, um estupro, maníaco do parque, vão sair de onde estão internados e vão ser tratados em consultórios. Primeira pergunta, Emílio, que eu acho que o professor Guido Palomba, quando eu fiz meu primeiro júri, há 36 anos atrás, ele já era psiquiatra forense. A pergunta que eu faço, qual é a consequência disso na prática? Onde vão ser tratados criminosos violentos, praticaram homicídios, estupros, crimes gravíssimos, que estão internados em locais de segurança máxima, vão para a rua? Queria ouvir o professor. Boa tarde, eu quero cumprimentar vocês, Fala só mais perto. Cumprimentar você, Emílio, todos os que estão Obrigado, presentes, professor. meu querido amigo Fernando Capês, de quem eu sou um grande admirador há muitos anos. Obrigado. Mas você faz uma pergunta, Capês, então eu vou ser cáustico. Hoje eu serei cáustico com isso que está acontecendo, porque é uma excrescência, é uma resolução que é uma excrescência, a 487, na minha concepção, ela jamais vai poder vingar, porque é uma excrescência jurídica em todos os sentidos. Então, eu vou ser cáustico a responder a sua pergunta. Para onde vão esses indivíduos, esses criminosos, portadores de periculosidade, de alta periculosidade social, com essa resolução? Eu não sei para onde eles vão, mas eles deveriam ir para a casa de quem assinou, de quem fez, de quem inventou essa excrescência. Desculpe começar assim. Boa. Bem direto. Ô doutor, eu ia perguntar para o senhor exatamente isso. Até onde a psiquiatria analisa a doença e a interpretação do crime? Tipo, porque hoje tem muita narrativa que fala que alguns criminosos, algumas questões são doença. Até quando, até onde a ciência explica isso? A sua pergunta é excelente. Olha, fazer. Parabéns. É excelente. Ele leu do roteiro. A pessoa que comete um crime e é normal mentalmente, ela tem capacidade, essa pessoa normal, que é uma pessoa, é um criminoso comum. Ele tem capacidade de entender aquilo que ele está fazendo e capacidade de não fazer se quiser, ou seja, de se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, é uma explicação psicológica. O que é uma explicação psicológica? Todas as vezes que eu posso entender psicologicamente um crime, esse crime é praticado por uma pessoa normal mentalmente. O que é compreensão psicológica? Por exemplo, eu estou sem dinheiro, eu bato a carteira de alguém. Esse indivíduo vai me delatar, o que eu faço? Eu mato ele para queimar arquivo. Eu preciso sair com a namorada, estou sem dinheiro, então eu pratico um furto ou faço um estelionato, etc. Todos esses atos, embora condenáveis jurídica e moralmente, eles são compreensíveis do ponto de vista psicológico. Agora, o crime praticado pelo doente mental, pelo louco, é um crime sem explicação psicológica. Por exemplo, eu gosto de citar os clássicos. Um dos clássicos é aquele estudante de medicina
que comprou uma metralhadora, sim, no cinema. entrou no cinema e descarregou a metralhadora. Shopping Morumbi. Não reivindicou nada, não roubou nada, não fez nenhum discurso. E ainda foi preso com a metralhadora carregada. Ou seja, se nós não dermos uma pitada de anormalidade, nós não vamos entender esse ato. Eu vou dar mais um exemplo, depois eu paro. Recentemente, cerca de 3 meses, um indivíduo entrou numa creche em Santa Catarina, salvo engano, matou 4 crianças com machadinha, pulou o muro outra vez e se entregou para a polícia. Então, esses crimes praticados por doentes mentais são todos bizarros. Então, quando você estiver diante de um crime bizarro, não tenha dúvida que esse crime foi praticado por um doente mental. Muito bom. Agora, doutor, essa questão assim, de que muita gente comete crime e já joga a culpa na loucura. Fala, não, eu tava doido, eu tava num surto. Remédio. Coloca, que nem o Sam, às vezes não toma, ele fala, não, é que eu tomei 70%. Mas assim, como que a justiça faz para saber diferenciar o que é loucura mesmo? Porque o cara... Pra sair da prisão, fala, não, eu tava doido, eu tava maluco. Como que faz isso aí? Sua pergunta é muito boa. Olha! Seria uma simulação de loucura para tentar escapar de uma pena e pegar uma medida de segurança ou um tratamento. Isso não existe em psiquiatria forense. Para um psiquiatra forense, até com pouca formação, não muito tempo de especialização, ele logo vai descobrir que é uma simulação. Porque a simulação, ela é impossível diante de um especialista. Por que é impossível? Você pode até simular, por exemplo, alucinações e delírios. Eu estou me sentindo perseguido, né? Eu estou escutando vozes. E você conversar com o médico. Mas o corpo fala. O corpo, ele não simula. Não adianta mentir, né? Não adianta. Falar que é esquizofrênico. O olhar, né? Pelo olhar. O esquizofrênico, nesse caso, ele tem um olhar de lado, de soslaio. E assim por diante. Então, todas as doenças mentais, elas são um conjunto de sinais e de sintomas clínicos. E se você simula um, você não simula o outro, nem o outro, nem o outro, e não consegue. E dá para derrubar, então, não dá para... Na hora. E, doutor, você acredita na recuperação psicológica de um criminoso? Pode citar, sei lá, Suzane von Richthofen, casos mais famosos. Você acha que o cara consegue ter um tratamento psicológico e não ser mais um criminoso? Nesses casos de crimes hediondos praticados por doentes mentais, não há recuperação. Quem disser que recupera não conhece a psiquiatria forense. Por quê? É inato. A doença mental não é algo que é adquirido por uma vivência dolorosa, por um trauma, etc. Isso não existe. Quando você tem um trauma, uma vivência dolorosa, você pode ser um revoltado na vida, um neurótico, mas você não vai ser uma pessoa sem sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo. Você não vai delirar e não vai alucinar. Esses que são assim, eles nascem, se desenvolvem e morrem assim. Certo. E se eles praticam um delito, passou de uma determinada... vamos chamar uma faixa, ele não volta mais atrás. Mas, Guido, tem um médico que eu fiz, isso que eu até brincando, porque eu fiz um teste genético, e o médico falou assim, você tem o gene do psicopata, só que nem sempre... Legal se avisar, gente. Ninguém percebeu ainda. Ninguém percebeu. Foi o médico. Deixa o Guido analisar ele. Mas ele falou que esse gene existe em um total de X pessoas, mas nem sempre se desenvolve. Então ele falou, é como se fosse um gene adormecido. Psicopata adormecido. Mas, inclusive, eu não sei o nome técnico, depois posso te passar, mas ele fala que, inclusive, nos Estados Unidos, quem tem esse gene, que é uma predisposição genética à psicopatia, pode ter a pena reduzida. Mas eu fiquei confuso porque você falou assim, ele nasce psicopata. No meu caso... O que ele fala é que eu sou normal. Olha, e a gente concluiu que esse médico não sabe nada. Não é verdade. Olha, eu queria só emendar a pergunta. Mas o Rafael Knack beijo pra carona na pergunta dele. Não, eu queria ratificar o que você falou. Não sabe nada. Isso é bobagem. Troca de médico. Por que é bobagem? Primeiro que vem de uma linha de psiquiatria norte-americana, que é justamente a que matou a psiquiatria
do século XXI. Ela é decadente, absolutamente decadente. Por quê? Doutor, os americanos são Porque bons. ela quer vender remédio. Eu queria só fazer uma pergunta, Fuzil, o seguinte. Remedinho. Dentro do que o Samidana colocou, no século XIX, um médico italiano chamado Cesare Lombroso escreveu uma obra, L'Uomo Delinquente, tentando justificar isso que ele falou, que dependendo do arquétipo, do esqueleto do sujeito, você pode identificar o sujeito como futuro delinquente. Fossa nasal, predileção por tatuagens, isso é ele que está falando, não sou eu. Enfim, é possível essa teoria do Lombroso estar superada realmente, como hoje até é ridicularizada? Ou você vê na psiquiatria base para fazer essa afirmação? Dentro do que o Sami colocou. Excelente a sua pergunta, Capês. O Lombroso, ele foi muito difamado. Por que ele foi difamado? Ele fez uma teoria imensa, são dezenas de volumes da obra completa de Lombroso, e ele cria a figura do criminoso nato, ou seja, é aquele que nasce para delinquir. Então aí talvez tenha sido o pecado dele, porque ele bateu de frente com um padre da Igreja Católica, o Agostino Gemelli, que aliás dá o nome ao hospital do Papa, e o Agostino Gemelli dizia que todas as pessoas nascem puras. Isso não é verdade. Mas elas nascem puras, sem essa carga heredo-degenerativa. E elas se corrompem durante a vida. Não é verdade. Então ele bateu de frente, o Lombroso, com Agostinho Gemelli e ficou um pouco difamado. A doutrina dele tem excessos? Tem. Mas tem coisas boas? Também tem. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Quando um preso, por exemplo... Você seria um cara pro Lombroso. Paciente pouquinho. Eu passo batido, qualquer Bom, aquele cara do elefante, com certeza, hein? No Lombroso, ele... Quando se vai estudar, professor, uma saidinha, né, de um benefício de uma saidinha de um psicopata, de um preso, seja o que for, é só advogado e juiz ou também tem a presença de profissionais como o senhor para analisar se aquele preso ele pode sair ou não? Exame criminológico. Não tem mais. Isso é ridículo, então. Não, né? Eu acho. Não tem mais? Não tem mais. Esse exame criminológico acabou. Isso não existe mais. Vai ser peso 7 o senhor, né? E foi... era, antigamente... Falta de estrutura para fazer. Exatamente. O Capês conhece bem. É falta de dinheiro, falta de... Provavelmente. Agora... Que loucura, hein? Então quer dizer, hoje em dia... Porque antigamente tinha lá o Pinel, né? Que eles chamavam. Que era um centro onde as pessoas que não iam para o sistema, elas iam para esses... Como é que é o nome? Manicômio. O nome correto. Era manicômio judiciário. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Manicômio. Isso não vai existir mais? É isso que não vai existir mais. Eu posso explicar. Sério, doutor? Mas vai existir. Vai existir onde? Na clínica? Não, vai existir no SUS. Porque ainda que tenha sido assinada a resolução pela presidente do Conselho Superior de Magistratura, Conselho Nacional de Justiça. Por isso que eu trouxe ela aqui, porque tá para um monte de louco. Olha. Mas é inexequível essa resolução. Ela foi mal feita, é política das baixas, feita por pessoa que não sabe nada, que com todo respeito, Emílio, eu vou falar com todo respeito, tá certo? Viu, Capês? Me perdoa, eu vou falar com todo respeito e vou usar uma palavra no sentido etimológico, não é no sentido ofensivo. Sim, claro. É no sentido etimológico. Quem fez essa resolução foram 21 pessoas. Então, essas 21 pessoas são, no sentido etimológico sempre, são imbecis. Imbecil vem, o in é negação. Sim. E bacillum é bastão. Toda negação, por exemplo, improvável, que não pode ser provado. Incrível, que não pode ser crível. Impossível, que não pode ser possível. E imbecil, é aquele que não tem o bastão, o apoio, a bengala do bom senso. Então, esta resolução não tem bom senso. E outra coisa também importante. É perigosa e outra coisa também importante. Faz mal
prejudica os doentes mentais assassinos. Então, por exemplo, aquele Champinha tava nesse esquema aí, né? Ele vai pra rua... O Champinha, o que aconteceu? O Champinha venceu o prazo porque ele fez mais de 21 anos. Ele estuprou e matou a Liana Friedenbach quando ele era menor. Isso. Ele está colocado para tratamento civil. Exato. Tratamento civil. Se não tem mais manicômio, protejam suas filhas. Advogado bom é rua. Bom, aí, na minha concepção, foi uma gambiarra jurídica necessária. Foi. Necessária. Foi. Porque o Champinha era para estar na rua. Quando ele completou 18 anos em um dia, era rua. Mas como ele tem altíssima periculosidade, teve essa gambiarra. Sim, ele precisa de tratamento civil, vamos deixar ele tratando para não pôr na rua, para proteger a sociedade. Interdita e interna. Eu queria que você explicasse, olhando para a câmera, o que é um psicopata? Qual é a definição? Como se identificar um psicopata? O senso moral que ele tem, o que é o psicopata? É uma boa pergunta. Eles começaram a ser descritos na história com nomes... Eles começaram a ser descritos na história com nomes interessantes e o nome revela a essência. Então, o primeiro que cunhou um nome para eles é loucura lúcida. Depois, loucura moral. Depois, psicopatas, sociopatas, condutopatas, portadores de transtorno do comportamento. Eu gosto de condutopatas, mas o que eles são? Epilético condutopático. Sim, tem esse caso. Mas o que eles são, para ficar assim, de uma forma clara, quem são esses condutopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais, etc., que são nomes sinônimos? A pergunta é, quem são esses caras que vão pra rua? É isso que eu queria que você falasse. Os que vão pra rua? Os psicopatas. Os que vão para a rua são os doentes mentais e esses psicopatas fronteiriços, que eu vou definir. Antes é importante definir o que são os psicopatas. É assim, deste lado está a loucura, tá certo? A loucura o que é? É a ruptura com a realidade. O que é romper com a realidade? O que é a doença mental, a loucura? Rompe com a realidade. O que é a realidade? A realidade é essa. Uma caneca com água é uma caneca com água, um microfone é um microfone, uma mesa é uma mesa. E para o doente mental, para o louco, isso tem outras características, outras significações. O drogado alega isso. Por exemplo, esta caneca aqui tem veneno e foi colocado para me prejudicar. Este microfone tem um chip para ler as minhas ideias. Entendi. Então, esta é a minha verdade. Eu rompi com a realidade. E cria a sua. E eu vivo a minha como se fosse a realidade. Loucos são os outros. Perfeito. E eu tô tão convencido que o Capês fala, olha, o Emílio não pôs veneno na sua caneca. Eu falo, vocês estão mancomunados. Sim. A realidade é minha. Então, isso é o doente mental, o louco propriamente dito. Agora, tem a velha lei que diz que a natureza não dá saltos. Eu vou agora falar do psicopata. A natureza não dá saltos, tá certo? Então, quando termina o exemplo que eu mais gosto, a noite, não é exatamente nesse momento que começa o dia. O dia vai começar mais para frente. Da mesma forma que quando termina a doença mental, não é aqui, nessa linha, que começa a normalidade mental. A normalidade mental vai começar lá para frente. E quem são os habitantes psiquiátricos dessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental? São os psicopatas, são os condutopatas. Ou seja, não são nem loucos e nem normais. Então agora eu vou adiantar uma pergunta. Eles se arrependem? Não. Matou o pai, matou a mãe, não. O psicopata se arrepende e fala, o que eu fui fazer? Ou não? Então, ou ele não tem senso moral? Como ficaria? Ele tem a noção da realidade que nem o senhor explicou. Vamos lá. Qual é a diferença? A pergunta seria essa. Qual é a diferença entre um psicopata e um doente mental? E qual a diferença entre um psicopata e um normal mentalmente? Sim. Já que ele é um fronteiriço. Né? Então, a diferença com o doente mental é que ele não rompe com a realidade. A realidade do psicopata é a realidade de todos. Um copo é um copo, um microfone é um microfone, etc. Meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, essa criança é uma criança. Sim. Eu sei o que eu estou fazendo. Então vamos lá. E qual a diferença? Essa talvez seja a mais importante. Qual a diferença entre esse fronteiriço psicopata, que eu chamo de condutopatas, porque o distúrbio está na conduta, e o normal mentalmente?
O que ele difere do normal? Então é o que o condutopata, ele não tem que o normal tem. O condutopata, psicopata, ele não tem sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo. Isso ele não tem. Sentimento de culpa. Que aí, o que acontece dele não ter... Mas isso não é na infância que ele perde? Quando ele é... Não, ele nasce, se desenvolve e morre. Não tem jeito. Ele nasceu assim. É defeito... Veio quebrado. Defeito de fábrica. Deixa eu fazer um break. Que aula, hein? Muito bom. Muito bom. Professor aqui é o Dr. Guido Palomba. No Instagram, tem um Instagram dele, Dr. Guido Palomba, pode entrar lá. O Fernando Capês também está aqui com a gente acompanhando. Eu só vou fazer um break rapidinho para quem está acompanhando no rádio. A gente continua com essa aula aqui do Dr. Guido Palomba. Vamos lá. Boa. Pode. Guerezinho. O Gueré quer fazer uma. Você pôs veneno no meu... Não, fica tranquilo, professor. Então, só para completar... Pô, mas isso é uma loucura, hein, que estão fazendo. Qual a possibilidade que um psicopata que está internado tem de reincidir? Ele matou uma criança, matou o pai, matou a mãe, matou a família. É perigosíssimo. O Chico Picadinho, que esquartejava vítimas. Pedrinho Matador. Mas serial killer não pode ser chamado de louco. O cara é um gênio. Sim, pode ser um psicopata. Mas psicopata é inteligente. Não, mas veja, pera. Mitos e verdades. Gênio, pô. O serial killer, ele estuda tudo, repete, não é pego. Não, vamos lá. Ele tá gênio dentro da realidade dele. É habilidoso, colecionador de ossos. Mitos e verdades é que tem esse mito de que os psicopatas, eles têm uma inteligência superior. Não. Eles são manipuladores. O que eles não têm é rebaixamento de inteligência. E numa população, você tem pessoas um pouco mais inteligentes e um pouco menos. Então, eles são inteligentes um pouco mais, um pouco menos, como as pessoas normais. Por quê? O distúrbio não dá na inteligência. O que eles são é manipuladores, e aí você fala, puxa, ele é um gênio. Não esperava essa manipulação. Agora, o importante é que a ausência do sentimento superior, de compaixão, de piedade, de altruísmo, faz com que eles nunca se arrependam daquilo que eles fazem. Porque eles são sempre egoístas. Eu já examinei pessoas que matavam para ver cair. Então, o que ele queria? Ver cair. Então, eles nunca se arrependem. Então, existe uma pergunta clássica na psiquiatria forense, no exercício da profissão, que depois de fazer uma certa empatia com o examinando, a gente pergunta se ele está arrependido. A resposta, por exemplo, daquele caso clássico também da psiquiatria paulista e brasileira, do cirurgião plástico que picou... Abdelmas. Que picou uma... Sim, é o doutor Fará. O Fará. Fará, Jorge Fará. Sim. Então é um clássico. Esse é um clássico da psiquiatria paulista e brasileira. Então ele, depois de um certo tempo, depois de ter picado, enfim, cometido delitos, esquartejado a vítima, eu fui examiná-lo na delegacia de polícia depois de 3 meses. E a pergunta clássica: você está arrependido do que você fez? Ele falou: claro que estou, Guido. Estão me chamando de monstro. Eu estou preso há 3 meses. Então o arrependimento é egocentrado, voltado para dentro dele mesmo. Todos são iguais. A moça que citaram, que matou pai e mãe, a Suzane. É a mesma coisa. O ser humano é louco, né, o professor? Bicho doido. O ser humano é um bicho louco. Será o ser humano ou esses? Não. Geral. O bicho. Geral. Previsível. Cada um tem a sua loucurinha. Agora, deixa eu perguntar um negócio pro senhor, que foi o papo lá do início. Muita gente fala, por exemplo, você tem um criminoso e fala, não, isso é um desequilíbrio químico que o cérebro tem, e se eu der um remédio, essa pessoa poderá... Hoje em dia tem muito isso, né, do desequilíbrio químico. Posso falar? Claro, lógico. Isso aqui é aquilo com todo respeito, sempre com todo respeito, tá certo? Claro. É a escumalha fedorenta da psiquiatria americana, que pensa que o ser humano é um amontoado de neurônios banhado por neurotransmissores e que pode dar remédio que conserta tudo. Mentira! Não é assim. Às vezes o desarranjo, ele pode ser apenas por uma vivência dolorosa. E vivência dolorosa não adianta você prender com camisa de força química. Sim. Isso é
a psiquiatria americana para vender remédio. Essa é a decadência da psiquiatria. A psiquiatria europeia, tradicional, secular, foi substituída por uma psiquiatria de venda de remédios. Sim. Então, é isso que você falou, que é muito, digamos, divulgado. Sim, muito. Mas eu chamo de lavagem do cérebro dos psiquiatras dessa nova geração. Estão todos com o cérebro lavado. Agora, existem núcleos de resistência no mundo todo. Claro que são minoritários, claro que não tem a força que tem as indústrias farmacêuticas para publicar, para falar que os remédios são bons, etc. Hoje, se dá antidepressivo para parar de fumar, para engordar, para emagrecer, para crise pré-menstrual e até mesmo, com todo respeito, se morrer o cachorro na casa da pessoa e vai triste num consultório de um psiquiatra dessa nova geração, vai sair com um diagnóstico de bipolar, que é o que sabem fazer, e com remédio pro resto da vida. Então, o senhor tinha falado, tem um vídeo do senhor aí sobre o luto, né? Sobre o processo do luto. Que hoje em dia, você está falando, morreu o cachorrinho, você vai tô triste, toma esse remédio. Toma remédio. Qual é o processo do luto? O processo, né, para superar o luto? Bom, a sua pergunta é excelente. Claro que cada caso é um caso. Existem lutos mais profundos, lutos que são mais fáceis conforme as circunstâncias. Então, diz o ditado, ou melhor, Ortega y Gasset, yo soy yo em mi circunstância. Então, dentro dessas circunstâncias, a pessoa processa o luto. É um processo normal, é um processo que nas perdas as pessoas precisam viver, porque, não sei, faz parte da vida, mas ele também é possível transcender sem precisar de remédio, sem precisar ir a psiquiatras. Eu costumo dizer, quanto mais longe de psiquiatra, melhor. Sim. Essa é a grande verdade. A vida, os tratamentos psiquiátricos, farmacológicos, são péssimos. O aumento do número, eu estou falando uma coisa real aqui, o aumento do número de suicídio em jovens é estarrecedor. Agora, por que o jovem se suicida? Porque ele está deprimido, depressão endógena, depressão imotivada que precisa de remédio? Não. Ele se suicida porque ele tem uma situação que ele não sabe lidar e ele quer matar aquela situação. Ele não quer se suicidar, ele quer matar aquela situação. E por que está aumentando tanto o número de suicídios entre jovens? No Ministério Público, minha instituição, teve 2 suicídios de analistas nos últimos 15 dias e já é o 3º em um mês. O que está acontecendo com a sociedade? Mas é isso que eu estou falando, que eu estava tocando nesse assunto. O jovem, ele não quer se suicidar. A depressão endógena, aquela que vem de dentro e precisa de remédio, imotivada, não é do jovem. O jovem é a depressão motivada. Eu vou me matar porque sofri bullying, porque isso, porque aquilo. Terminei um romance, por exemplo. Mas isso, se ele for... se for bem contornada essa situação, essa vivência dolorosa que ele está passando, transcende, vai embora. Agora, se vai num psiquiatra, tá triste, dá remédio, o que faz? Uma camisa de força química que às vezes pode piorar, vai ao suicídio. E o que você tá falando é interessantíssimo mesmo, mas a gente tá vendo também jovens entrando em colégio, né, e cometendo assassinatos. Isso daí é o quê? É um gatilho, é um problema mental? Como é que você analisa? Por que tá acontecendo mais com jovens? Está um nível epidêmico os suicídios hoje e também isso que o Dani falou, dos homicídios praticados. Por que o jovem tá... são as redes sociais, o mundo de hoje, como você identificaria isso? As redes sociais, claro que elas contribuem, não no sentido de criar, mas no sentido de desencadear. Então, por exemplo, pessoas que têm predisposição, ou seja, potência para um determinado ato, vem um fator desencadeante e põe aquela potência em ato. E ele pega e pratica. E talvez se ele não tivesse esse fator desencadeante, ele não colocaria em ato. Então isso não aconteceria. Mas eu volto a insistir, Capês, cada caso é um caso que precisa ser visto na sua individualidade. O aumento se dá por uma série de motivos. Ele não é
só esse, aquele outro. Tem as redes sociais, tem esse tratamento errado que se dá aos jovens que ficam deprimidos, que depressão é algo absolutamente natural na vida de todo mundo. Sim. Depressão é uma reação natural e normal a alguma vivência que não gostou. Mas o próprio organismo, ele se incumbe de pôr no lugar. Mas é o caso que eu tô falando é do... Desculpa, Emílio, mas é do videogame, na verdade, que os caras fizeram comparação, né? É uma comparação completamente errada. Fala que o videogame estimula a violência. Influencia, e por isso a criança vai lá, entra com uma faca e mata todo mundo num colégio, que acontece nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil também. Veja, eu insisto no seguinte ponto. Não são as pessoas que estão assistindo ou jogando os jogos eletrônicos que vão para o delito. Agora, aqueles que têm potência, que iriam de qualquer maneira, com jogo ou sem jogo, talvez não fosse para esse tipo de delito. Porque diz que o cão sonha com o pão, o pescador com o peixe. Então ele está jogando, ele vai pegar... Assimilar aquilo ali. Aquilo do jogo. Mas não é que o jogo em si levou ele já nasceu com aquilo. Predisposição. Né? É a predisposição e o fator que desencadeia aquela predisposição. E por que ele vai para a escola, para isso, para aquilo? Aí o cão sonha com o pão, o pescador com o peixe. Guerra tem a questão aí, ó. Doutor, eu queria perguntar sobre a questão da pedofilia. Pedofilia é uma doença mental ou é uma depravação? Excelente a sua pergunta. Sua pergunta é excelente. Guardou, mas veio na hora certa. Pedofilia. A melhor pedofilia não é um diagnóstico que se dá. A pedofilia é um sintoma de alguma degeneração. Eu vou explicar melhor. Você tem, por exemplo, a dor de cabeça. Então você tem dor de cabeça porque está de ressaca, porque bateu a cabeça, porque teve um acidente vascular cerebral, porque está com gripe. Tá certo? Mas se você não tiver gripe, ressaca, bateu a cabeça, etc., você não vai ter dor de cabeça. E a pedofilia é igual. Você tem que ter uma patologia de base para ter pedofilia. E quais são as principais? Alcoolismo, toxicomania, personalidade psicopática, o condutopata que nós estávamos falando, alguns casos de doenças da velhice, e assim por diante. Mas se você não tiver uma dessas patologias, você não vai ter pedofilia. E como que você descobre, então, o pedófilo? Você tem uma acusação, às vezes a acusação pode até ser falsa, mas você examinando, se ele não tiver uma patologia de base, isso, aquilo ou aquele outro, ele não pode ter pedofilia. Um trauma infantil seria essa patologia também, não? Trauma infantil, não. Porque o trauma infantil, ele não tem força de causar, de criar pessoas deformadas dessa natureza. Pode criar até uma pessoa que seja contrária, vai levantar bandeira contra a pedofilia, mas não vai ser pedófilo como uma vingança. Ele vai ser um revoltado de ter passado por aquilo. Vai se vingar, né? Vai ser um atuante para não acontecer. E qual o papel das condições sociais? O sujeito não tem uma doença, até que ponto o meio externo pode levar uma pessoa a um estado de loucura ou psicopatia? Excelente pergunta, Capês. Não pode levar, isso é básico. Não pode levar nem a loucura e nem a psicopatia. Ele pode levar a neurose. Você se tornar uma pessoa neurótica, uma pessoa que está, digamos, pouco integrada no meio, revoltada, agressivo, com determinados tiques, etc. Mas jamais um condutopata ou um doente mental. Isso neurótico tem muito, né? Bom, a vida é neurótica. Somos. Não é neurótico? Tem muito. Sim, temos. Mas você pode ser ansioso, pode ser... enfim. Doutor, agora o psicopata, ele sempre vai ser um cara ruim ou podemos dizer que tem um psicopata do bem, que ele faz as coisas sem se arrepender, mas não necessariamente seja coisas ruins para as outras pessoas? Excelente sua pergunta também. Fui eu. Tá vendo? Boa, Morgatinho falou. É o gordo repórter. O gordo repórter de hoje. O gordo repórter é sempre bom. Só perguntas boas. Porque a nossa tendência é achar que os condutopatas, psicopatas, são todos criminosos, etc. Sim. Não, você tem condutopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais, que são sinônimos, que eles não delinquem.
Ele pode delinquir, às vezes, por omissão. Por exemplo, tem um tipo chamado abúlico. Abúlico é aquele que começa uma coisa e não termina. Então ele tem aquele fogo, chamado fogo de palha, né? Que quer fazer tal, mas começa, para, já muda para outra. Ele nunca termina nada. Acho que eu sou então. Vê se essa é boa, doutor. Então sou eu, então. Guido, eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, ele não termina. Vamos fazer uma metáfora? Uma metáfora. A sociedade atual, em que as pessoas se ofendem, se agridem, ninguém tá nem aí para ninguém, às vezes por uma questão de interesse financeiro se mata um cônjuge. Se essa sociedade atual fosse um paciente, como é que você diagnosticaria a nossa sociedade hoje? O que nós estamos vivendo? É uma sociedade neurótica? Qual a doença que está na nossa sociedade hoje para ela estar tão depauperada de sentimentos positivos? Capês, você me fez uma pergunta tão profunda, difícil. Essa não foi tão boa, Capês. Não foi tão boa. Ele não vai nem responder. Era melhor responder a do Morgado. A pergunta do Não Capês foi boa essa pergunta. Eu faço outra. Segura aí, Capês. Termina do Morgado. Eu acho que é multifatorial. Não é? Eu acho que tem a parte boa da sociedade. Sim, claro, Tem a claro. parte boa, tem a Nós parte... nascemos para fazer o bem. Eu também acho. Nós nascemos para fazer. olhar A gente sabe, é que a gente luta muito com os pecados, né? A gente sempre está a gente sabe que a gente é bom. O ser humano é bom, mas a gente sofre muito com os pecados capitais. Os pecados capitais são danados. Verdade, eles seduzem a gente está sempre lutando para sempre ser bom. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. A gente falou muito sobre recuperação e tal. Eu tenho um pensamento que é o seguinte: droga, o cara que vai para prisão, o cara que está lá, eu acho que eu vou falar de orelhada, hein? Pelo que eu vejo, assim, o cara que eu não sei se ele reabilita, mas normalmente ele encontra na Bíblia, ele encontra na espiritualidade alguma coisa que faz o cara se afastar do crime ou das drogas. Isso é assim que... É assim. E por quê? É assim e sempre teve nos presídios, pelo menos desde quando eu trabalho, faz bastante tempo. Tinham esses movimentos religiosos dentro do presídio que eles realmente recuperam. Eles recuperam, eles têm... Não, claro que não são todos, mas aqueles que aderem e vão até o fim, é pouco mais ou menos, guardando as devidas proporções, todas as proporções, é como os alcoólicos anônimos. Sim. Eles têm uma forma de lidar e eles levam esses indivíduos para a espiritualidade, eles transcendem aquela parte ruim que eles estavam vivendo. Então, isso é verdade, isso acontece, é muito bom, eles fazem um trabalho muito bom dentro dos presídios. Eu não sei como está hoje, mas sempre existiu esses movimentos de recuperação de criminosos pela religião. É isso aí. Muito bem. Queria agradecer. Que aula, hein? Que aula. Muito bom. Muito obrigado. Boa, doutor. A audiência aqui adorou essa conversa. É um tema polêmico, né, doutor? Muito. Um tema polêmico aqui que a gente tratou, mas e realmente o Capês trazer essa informação aqui que é complicada, que vai sair todo mundo da... Esse é um perigo e atual. Vamos ver onde é que vai isso e conte com a gente aqui para poder divulgar. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas claras, distintas e adequadas.